Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lucy. Vim aqui para mais um passo a passo em crochê. A videoaula de hoje vai ser essa passadeira com este ponto trançado. Eu postei ela no meu Instagram, nas minhas redes essa semana, esses dias, e muita gente me chamou perguntando como que eu havia feito e que gostaria de fazer também. Aí surgiu a ideia de eu estar fazendo uma videoaula desta passadeira, tá? Aqui não tem como eu mostrar ela toda para vocês, mas ela ficou com 1,30 m de comprimento aqui, por 55 centímetros de largura, tá? Ficou um tamanho bem legal, tá? Ela tem ao centro esse ponto aqui, a base, né, é feito com o Decore Luxo. Aí, tem esse ponto trançado. Aqui eu usei o fio da Euroroma, cor maçã do amor. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu utilizei para fazer essa passadeira que tá aqui no vídeo mostrando para vocês. Fiz também o detalhe no bico, aqui, também com a mesma cor, aqui. E o restante aqui da base com um tom de bege, que eu usei o fio da Cadore. Mas você pode estar utilizando a marca que vocês preferirem. E também na trança ou multicolor que vocês preferirem, uma cor que combine, assim, com a base, com o decore, ele fica bem legal, tá? Esse tapete, no caso, este ponto, o trançado, ele é a criação da artesã Marcinha Renequim, acho que é assim que pronuncia, minha amiga. Ela me autorizou a estar fazendo a videoaula. Eu me inspirei nos tapetes dela, inclusive eu tenho alguns tapetes na minha casa que eu ganhei de presente dela. E eu me inspirei naqueles tapetes para estar fazendo esse. Aquele só ele não tem o peludinho e também ele tem mais careiras desse trançado, tá? A artesã, minha amiga também, Flávia Andrade, fazia vários trabalhos usando esse ponto aqui, super bonito. Também é uma inspiração para mim. E para quem quiser ver mais sobre um tapetinho com esse ponto trançado, tem no canal da Crochê da Nanda. A Nanda também tem um vídeo lá com o tapetinho, que ele tem mais tranças no tapetinho, super bonito também, tá? Aqui eu vou estar ensinando, então, a passadeira, como que eu fiz a passadeira, tá? Com o Decore Luxo e com este barrado também, tá? Nessas medidas que eu fiz aqui, deu 1,30 m, certo? Então, vou mostrar para vocês o material que eu vou estar utilizando para confeccionar esta videoaula. Eu vou estar utilizando o Barroco Decore Luxo, aqui nesse tom amarelo clarinho. Tem aqui o papelzinho dele, o código dele é 1114. O Barroco Multicolor, na cor 9502, tá? Essa aqui eu vou estar utilizando para fazer a parte trançada das tranças. E para base, nas laterais e o bico, eu vou estar utilizando esse fio amarelinho claro, que ele é da Fial. Essa marca que eu vou estar utilizando aqui é da Fial. Todos eles são espessura 6, tá? Vamos usar também aqui, eu vou estar utilizando agulha 3,5, uma tesoura para arremates, que vai ser necessário, cola, se vocês preferirem, para colocar nos arremates, e uma fita métrica, uma fita de medida. Já vou explicar para vocês por que que vamos usar a fita. Uma dica que eu vou dar para vocês fazerem aí a medida do tapete que vocês quiserem, tá? Então, vamos dar início. Então, para dar início ao tapete, nós precisamos ter uma medida de como que a gente vai começar. Por isso que nós vamos usar a fita de medir, tá? A parte inicial dele é feito com o peludinho, com o Decore Luxo. Eu vou querer fazer esse tapete com 1,30 m por 55. Era a medida que a minha cliente queria e a medida que eu vou estar fazendo essa do vídeo também para mostrar para vocês. Como que eu vou chegar a essa medida, tá? Como que eu vou iniciar? Com quantas correntinhas? Normalmente, quando é tapete de medidas, eu não uso muito uma base em números de correntinhas. Eu vou usar uma medida. Se eu preciso de um tapete de 1,30 m, que eu quero que ele fique com 1,30 m,
Eu vou pegar a minha medida de 1,30, aqui, 130 centímetros, e eu vou diminuir a medida da largura. No caso aqui, eu vou fazer de 55, tá? Feito isso, que número nós vamos ter? Que eu já tinha feito a minha continha. Então, nós vamos ficar com 75 centímetros, é o que vai dar dessa continha. 130 menos os 55, nós vamos ficar com 75 centímetros. Essa é a medida que eu vou iniciar o meu tapete, as minhas correntinhas. Eu vou contar quantas correntinhas eu vou fazer aqui para chegar nessa medida, para vocês terem uma noção. Mas isso vai depender de cada ponto, da tensão de cada ponto, tá? Não precisa vocês se preocuparem, o meu deu mais pontos, o meu deu menos pontos. Não tem importância nesse caso, porque a base é só de pontos altos. Então, independente da quantia que for dar o seu ali, ele vai dar certo também, tá? O que precisa atentar que vocês façam se vocês querem essa medida, que vocês façam os 75 centímetros de correntinhas iniciais para que dê a medida que a gente quer ali de 1,30 m. Claro, isso pode variar um pouquinho, dependendo do ponto, da tensão do ponto, dependendo da agulha ou até do fio, ele vai variar um pouquinho, mas não vai dar tanta diferença, já dá para ter uma boa noção de tamanho. E se vocês quiserem fazer um tapete maior ou um tapetinho menor, também vocês fazem isso, vocês pegam o tanto da metragem que vocês querem do comprimento do tapete e subtrai pela largura do tapete que vocês querem. Aquele valor que ficar, o número que der dessa subtração, é o que vocês vão fazer de centímetros para estar iniciando, tá? Então, eu vou iniciar o meu aqui com 75 centímetros de correntinhas, tá? Então, vou começar com o fio amarelinho no Decore Luxo. Vou aqui fazer a minha laçadinha, ó, como vocês preferirem, começar a laçadinha. A minha eu inicio aqui, ó, dou uma giradinha na agulha, seguro a pontinha aqui e vou puxar a laçada. Aí, eu aperto aqui, eu já tenho para iniciar. Eu vou fazer, então, aqui, correntinhas, 75 centímetros de correntinhas. Eu vou fazer aqui, vou contar para vocês, para ver quanto que deu a minha aqui, até chegar a 75 centímetros, tá? Eu venho mostrar e contar para vocês quantas que deu no meu ponto. Fiz aqui, então, 75 centímetros de correntinha com o Decore Luxo. Eu contei aqui, pra mim, 75 centímetros eu consegui com 100 correntinhas, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas, como eu falei, vai depender da tensão do ponto, de como vocês fazerem de uma pessoa para outra, sempre dá um pouquinho de diferença. É muito difícil dar exatamente. Mas, se vocês quiserem, então, começar com 100 correntinhas, ou se vocês quiserem seguir a medida de 75 centímetros, vai dar certo de qualquer maneira, tá? Feito, então, aqui as 75 correntinhas, eu vou marcar aqui o meu último pontinho, vou segurar aqui e vou fazer mais 3 correntinhos. Vou laçar o meu fio e vou voltar aqui onde eu tô segurando, que é o meu ponto de número 100, no caso. Ou vocês vão contar a partir da agulha a quarta correntinha, e vocês vão, então, aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha, fazer um ponto alto. Eu vou fazer aqui, dentro desse mesmo ponto, mais 5 pontos altos. Nós vamos ficar com um total de 6 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. E 5. Então, eu fiz aqui dentro do mesmo pontinho. Eu fiz os 5 pontos altos. 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que eu iniciei, eu vou ficar com um total de 6 pontos no mesmo ponto, que esse é para fazer a voltinha na parte oval do nosso tapete, tá? Agora, eu vou seguir no próximo ponto, um ponto alto. E eu vou seguir, então, fazendo uma base normal,
ponto alto sobre ponto alto. Então, para cada correntinha, no caso aqui, vou fazer um ponto alto normal para cada correntinha. Para cada correntinha, aqui um ponto alto. Vou fazer isso em toda a volta do tapete, até chegar aqui na outra pontinha, onde eu vou mostrar como que a gente vai fazer também a parte oval, tá? Então, vocês vão fazendo aí, eu vou fazer o meu aqui, ponto alto para cada correntinha. Onde a gente iniciou, para cada correntinha, um ponto alto. Fiz, então, ponto alto para cada correntinha, um ponto alto, no caso, então, para cada correntinha da base, até chegar aqui no meu penúltimo ponto. Aqui ainda tem, eu não iniciei, a gente ainda tem um pontinho. Esse decore luxo é bem complicado para conseguir visualizar. Tem que ter paciência para trabalhar com ele, para conseguir ver bem o ponto, mas vale a pena, gente. Ele é muito lindo. E o resultado também fica muito bonito. Então, vale a pena, né? Então, ficou aqui um pontinho. Dentro desse último pontinho, nós vamos fazer 6 pontos altos. Pra gente formar a curvinha do nosso tapete. Eu vim bem dentro aqui do último pontinho, ó. E vou fazer, então, 6 pontos altos dentro desse mesmo pontinho. Então, eu fiz aqui 4, ó. Tá aqui dentro do mesmo pontinho, 4. Já aproveito para ir escondendo esse fiozinho que fica. Do início, a gente já vai escondendo. 5, 6, dentro do mesmo pontinho. Aqui, 6. É um pouco complicadinho no início, porque esses fiozinhos ficam puxando, mas é só até acertar, tá? Fiz, então, aqui a curvinha, ó. Tem aqui 3, 4, 5, 6 pontinhos. E eu vou retornar em cima do próximo ponto, fazendo novamente ponto alto sobre correntinhas. No caso aqui, dá pra colocar dentro onde vocês foi feito da carreira anterior, ó. E seguir. Já vai escondendo aquela pontinha. Essa pontinha fica do fio aqui onde a gente iniciou, já dá pra escondendo ela. E vou fazendo pontos altos para cada ponto da carreira de base anterior. Então, a gente vai ficar alinhado, ponto alto com ponto alto, e aqui a nossa curvinha. Fazer isso, então, até toda a volta aqui, até chegar onde a gente iniciou aqui, pra gente fechar essa carreira. Já concluí, então, aqui toda a lateral do meu tapete em pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui onde eu tenho início dos pontos da lateral dos 6 pontos de aumento, tá? A nossa lateral aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Aqui eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na outra lateral. Nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do espaço do ponto anterior, onde nós tínhamos 6, nós vamos ficar com 12. Nós vamos ter 6 aumentos, certo? Sempre assim, onde tenho um ponto, vou colocar 2 pontos altos. E assim a gente vai fechar novamente essa volta. Feito aqui, então, os 12 aumentos, eu vou seguir novamente a lateral ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, onde nós vamos fechar a carreira novamente, certo? Muito bem, pessoal, cheguei então aqui até o final. Fiz toda a volta, ponto alto em cima da correntinha da carreira anterior,
ou dentro do pontinho, né? Meu aqui, ó, como ficou, vai ficar alinhado os pontos altos, né, da carreira anterior com essa que a gente fez agora. E eu deixei aqui um pontinho, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho, vou fazer aqui junto com vocês. Então, fiz aqui. Vou fazer aqui, então, o último pontinho, na última correntinha que ficou sobrando. E aqui é onde eu iniciei a carreira anterior, tá? Só vou dar uma recapitulada para algumas pessoas que me mandam mensagem, me mandaram sobre essa passadeira dizendo que tem dificuldades de iniciar o trabalho. Então, aquela regrinha da medida que você quer fazer o trabalho. Pode ser um tapetinho pequeno, uma passadeira, vai seguir essa regrinha que vai dar, não vou dizer que vai dar exato, nem sempre dá, como eu falei, depende do ponto e depende do fio, né, são variantes, mas é o mais aproximado que a gente consegue chegar. E no meu caso aqui deu bem exato. Então, assim, vocês vão pegar o comprimento do tapete que vocês querem fazer, faz uma continha ali. O comprimento, vocês vão diminuir este comprimento, vocês vão diminuir a largura. Eu tinha aqui, então, 1,30 m que eu quero fazer, então, vou pegar esse 1,30 m, 130 centímetros, e vou diminuir 55, que é a medida da minha largura. Eu vou ficar com 75 centímetros. Essa é a medida que eu vou iniciar o meu tapete, foi o que eu fiz aqui. E o meu em correntinhas, ele deu 100 correntinhas exatos, deu a medida dos 75 centímetros. Mas isso varia do fio, da agulha e da tensão do ponto, só para vocês terem uma ideia. Fiz isso, fiz então os meus pontos. Eu vou, quando eu cheguei aqui nos meus 75 centímetros, eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou voltar na quarta correntinha, voltando para trás da agulha, né? Contando a partir da agulha para trás, na quarta correntinha, vou fazer mais 5 pontos altos, que, juntando com as 3 iniciais que a gente subiu, nós vamos ter 6. Esses 6 aumentos nós vamos usar durante todo o trabalho dessa base peludinha, com o decore, que vai dar aquela curvinha do nosso tapete oval, tá? Eu tô falando isso realmente para quem não tem muita noção. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de iniciar e de fazer, principalmente em tapetes ovais, fazer esta curvinha para que ela fique perfeita, tá? Quem já tem experiência pode passar o vídeo, só eu quero falar porque bastante gente me chama e pergunta, então eu fiquei, né, com vontade de explicar um pouquinho mais. Então, sempre nós vamos ter nas duas laterais esses 6 pontos de aumentos. Feito esses 6 pontos, que a gente vai fazer dentro do mesmo pontinho, vai seguir ponto normal, ponto alto sobre correntinha, então, onde a gente iniciou, até fazer, chegando aqui no último pontinho, vai fazer a mesma coisa, vai fazer agrupamento, né, vai fazer dentro do mesmo pontinho de base, 6 pontos altos, que vai formar a curvinha. Sempre é importante que as duas laterais tenham a mesma quantidade de pontos, tá? A mesma quantidade de aumentos. Feito isso, seguimos novamente, então, pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Ele vai ficar bem alinhadinho, bem certinho, os dois lados com a mesma quantidade, tá? Explicando, então, isso, cheguei aqui no final, meu último pontinho, e vou fechar essa carreira aqui, ó, na correntinha que a gente iniciou, nós vamos ir na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, vou só puxar e tirar. Fechamos a carreira. Agora, nós vamos subir novamente 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. E vou laçar o meu fio e dentro desse espaço onde eu subi as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto no mesmo ponto. Aqui vai ser o nosso primeiro aumento desta segunda carreira. Ficando aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou no próximo ponto, aí que a gente fez os 6, certo? Então, em cada um nós vamos ter um aumento. Dentro desse próximo ponto aqui, eu vou fazer novamente aqui 2 pontos altos
juntos. Então, 2 pontos dentro deste ponto anterior, para que se forme os aumentos. Tapete oval tem que ter bastante atenção nessas curvas, né? Para ele não ficar nem embabado e nem repuxado, né? Ele não vai se assentar direito ao chão. Então, eu vou seguir aqui, ó, dentro desses 6 pontos que a gente fez, fazendo 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, nós vamos ficar com um total de 12 pontos nesta volta, tá? Vou fazer aqui até o final, não tem segredo, gente, ó. Vamos contar onde vocês fizeram os 6. Se quiser colocar aquelas marcadores de ponto, ou se vocês não tiverem marcadores, colocar um fiozinho, né? Um nozinho aqui com um fiozinho, um nozinho que você possa tirar depois, com fiozinho colorido, passa um pedacinho ali só para você marcar onde é que começa os aumentos. É interessante para quem também tá começando, pra não se perder, ou os marcadores se vocês tiverem, tá? Então, vou fazer aqui, totalizando nossa curvinha e venho mostrar. Fiz, então, aqui os meus aumentos, ó, vou ficar, então, aqui com 12 pontos, sempre lembrem de contar. Como eu falei, o decore, ele é um pouquinho mais difícil para conferir os pontos, tem que ir com paciência, mas ele é muito gostoso de se fazer, fica um trabalho muito lindo, então, vale a pena, gente. Um pouquinho de paciência até pegar o jeitinho, depois ele é bem gostoso. Então, nós vamos contar, nós vamos ficar aqui, ó, desde onde iniciamos, temos que ter os 6 aumentos. Então, nós tínhamos 6 pontos, nós vamos ficar com 12. Contou aqui, deu os 12 pontos, você já vai ver que você já vai estar aqui, ó, alinhada ao próximo ponto da carreira. Aqui nós vamos seguir ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos nenhum, cuidado com isso, até chegar aqui no primeiro aumento, quando a gente fez aquela voltinha, tá? Eu venho também mostrar como que vocês vão fazer, tá? Para quem não tem muita noção, para quem tem dificuldade de fazer a base oval perfeita, que não fique ondulada, eu quero mostrar bem detalhado, tá? Então, vou fazer aqui, completar e venho mostrar. Fiz aqui, então, concluí mais uma volta, ó. Fiz toda a volta da nossa base, da nossa lateral. Cheguei novamente aqui ao final, fiz o meu último ponto, e aqui eu vou, então, aqui, ó, no pezinho em cima aqui, ó, da terceira correntinha, a gente subiu para dar início, ó. Aqui, 1, 2, 3, eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esta carreira, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou seguir agora, fazer aqui a nossa lateral, a nossa curva do tapete, mantendo sempre os 6 pontos de aumento, tá? Cuidem para não perder nenhum ponto, fazer ponto a menos, porque vai dar diferença aí depois no tapete. Aqui onde nós fizemos no início, na carreira anterior, nós ficamos com esse Vzinho aqui, que é onde a gente fez o nosso primeiro aumento. Então, aqui eu subi 3 correntinhas que vão alinhar com esse primeiro ponto, vai ser o nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer, então, o meu aumento. Sempre o aumento vai ser no ponto seguinte. Então, aqui, o primeiro vai ser um ponto sozinho, e no segundo, vou fazer aqui, então, 2 pontos altos juntos. Então, esse aumento aqui, ó, onde nós tínhamos aqui 2 pontos na carreira anterior, aqui nós já vamos ficar com 3. Nós fizemos aqui um aumento. No próximo, aqui no meu próximo ponto, eu tenho aqui novamente, onde a gente fez aquele aumento, temos aqui 2 pontos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto normal, só um. Fiz um ponto alto, normal. E no próximo, eu vou fazer o aumento. Então, essa carreira vai ficar assim, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Os pontos juntos terão que ser 6. Você tem que contar que a gente vai ficar com 6 pontos, aqui 6 aumentos aqui onde ficam os 2 pontinhos, para que dê certo a nossa curvinha, não fique puxado.
tá? Então, vai ser essa sequência, não tem nada diferente disso. Vou fazer mais um aqui, então. Temos o próximo, eu fiz 2, ó. Fiz 2 aumentos. No próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto sozinho. E no seguinte, no próximo, 2 pontos juntos, que vai formar mais um aumento. É bem importante cuidar com os aumentos, não fazer de mais e não fazer de menos. Assim, ele vai ficando perfeito a curva do tapete. Fiz aqui, então, 3 aumentos, então, só seguir. Aqui é onde a gente fez os aumentos, vocês vão seguir até o final, então, vai ter que ter 6 aumentos. Seguindo aqui um ponto sozinho, para vocês não se perderem, fica mais fácil assim. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Chegou aqui no último, quando a gente fez aqui, ó, vocês vão notar, o último aumento, né? Vai fazer o ponto sozinho aqui, e nesse o segundo pontinho, os 2 pontos juntos, e daí só seguir lateral, ponto alto, sobre ponto alto, normal, até a próxima voltinha, aqui a curva do nosso tapete. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa que foi feito lá no início. Quando chegar no primeiro aumento, vocês vão fazer no primeiro ponto, onde tem aqui o vizinho dos pontos da carreira anterior do aumento. No primeiro vai ser um ponto normal, sozinho. No segundo, 2 pontos juntos. E daí vai seguindo. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Até completar novamente aqui, cuidando para que vocês tenham 6 aumentos. Vocês vão ter que contar quando terminar para vocês se certificarem. Volta lá e conta que tenha 6 pontinhos de aumento nesta volta. Aí ele vai dar certo. E daí, segue novamente a lateral, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui de novo onde nós iniciamos para fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer, então, aqui, acho que já tá explicadinho, eu vou fazer toda essa minha volta e eu venho para mostrar aqui a carreira, próxima carreira, como que vai ser, e daí explicar a sequência, que daí aqui não tem mais erro, é só seguindo os aumentos até concluir o tanto de carreiras que a gente precisa para fazer a medida da passadeira, tá? Então, eu vou fazer aqui e venho mostrar como que vai ficar. Então, concluí aqui mais essa lateral. Então, aqui, finalizei a terceira carreira, né? Em voltas, assim, a terceira carreira do nosso tapete. Fiz os aumentos, ó, como ele fica certinho, a curva bem certinho. Fiz aqui o último ponto, vou aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, já vou subir as 3 correntinhas novamente para dar a altura do meu ponto. Aqui, então, nesta parte, eu tenho na carreira anterior 3 pontos, né? Isso, juntando esse aumento. A gente ficou na primeira carreira, que é 1 ponto. Na segunda, ficou 2. Em cima desse ponto aqui, ficou 2, né? Aí, na terceira, onde era 2, aqui ficou 3. Agora, nós vamos fazer 4 pontos, tá? Então, aqui, o primeiro, as correntinhas vai ser normal. No próximo, um ponto alto, no próximo ponto de base que tem aqui. Aqui onde eu tenho o aumento, tem 2 pontos, ficou um pontinho. No primeiro ponto eu fiz 1 e no segundo ponto nós vamos fazer o nosso aumento. Então, aqui vai ser feito o primeiro aumento. Vou seguir. Aqui temos um próximo ponto, um ponto sozinho. Vou fazer um ponto alto. No próximo, que é onde é o aumento da carreira anterior. Então, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto sozinho, e no segundo, a gente vai fazer 2 pontos, formando o nosso aumento. Isso feito por 6 repetições, 6 vezes, pra gente ter os 6 aumentos. E assim, ó, ele vai formando a curva sem repuxar, sem ondular, fica retinho, perfeito, tá?
Então, essa careira, ela é essa sequência sem erro, gente, ó. Vai ter, então, um aumento, 2 pontos sozinhos, ponto sobre ponto, mais um aumento. Feito isso por 6 vezes, tá? Sempre em cima dos aumentos, eu faço sempre em cima dos aumentos. Então, é bem fácil para vocês se localizarem. Aonde tem o aumento da careira anterior, forma o Vzinho, né? Os 2 pontos juntos no mesmo ponto. No primeiro ponto vai ser o ponto normal sozinho e no segundo ponto vai ser o nosso aumento, os 2 pontos. Tá, gente? Então, a partir de agora é só uma sequência disso, tá? Feito aumento sobre o ponto anterior. Então, aqui eu tenho 2 pontos nessa careira, 2 pontos sozinhos e um aumento. Na próxima careira, quando eu fechar aqui, eu subir as minhas 3 correntinhas, eu vou seguir até onde tem o aumento e vou fazer aqui, então, no primeiro ponto, um ponto sozinho, e no segundo, os 2 pontos. E seguindo, na próxima, eu vou ficar, então, com 3 pontos livres, 3 pontos sozinhos, ponto sobre ponto, e no seguinte, um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento. Na outra careira, a gente vai ter 4 pontos sozinhos e um aumento, tá? Eu acredito que não tenha dúvida, não tem necessidade de eu ficar repetindo todas as careiras assim, para não ficar o vídeo muito extenso também. Né? Quem já sabe fazer e quem não sabe, não tem muita noção, acho que só voltando o vídeo já vai dar para entender tranquilamente. Então, é só seguindo, sempre aumentando os 6 pontos nessa parte onde a gente fez os nossos aumentos. Tá? Então, a gente iniciou com um ponto, depois 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e vamos indo. Vou fazer aqui, a gente vai precisar para esse tapete, nós vamos fazer 6 careiras de ponto dessa base com o fio decore, tá? O decore luxo. 6 careiras. Contando, então aqui a gente fez então 1, 2, 3 e eu iniciei aqui a 4ª careira. Vamos terminar essa, fazer mais uma e mais uma. Vamos ficar com um total de 6 careiras para dar essa medida. Sempre seguindo essas orientações, então, lembrando dos aumentos, se vocês quiserem, como eu falei, colocar um marcador, aí vocês vão lembrar quando chegar naquele pontinho, é o pontinho do aumento, aí troca o marcador. Eu costumo fazer sempre, porque eu vou sempre observando aqui, e se você estiver concentrada em observar a questão dos pontos, né? Ficou um ponto sozinho, na outra careira 2 pontos livres e o aumento, e agora sequencialmente, né? 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, até a gente completar as 6 careiras, tá? É a nossa base oval. Então, eu vou completar aqui as minhas 6 careiras, e daí eu venho para mostrar que a gente já vai dar início à próxima parte com o fio normal, daí com o barbante normal, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem até aqui, quiserem deixar comentários ou me mandar mensagem, eu vou estar ajudando também, mas acredito que não vai ter dúvida, é só voltar o vídeo e olhar a questão dos aumentos, sempre seguir, ficar bem atento à questão dos aumentos, tá bom? Oi, gente, então eu fiz aqui as 6 careiras da minha base, ó, 6 careiras. Tô aqui finalizando a 6ª careira, ó, cheguei aqui ao final. E eu deixei aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Com muita dor no coração, mas eu gosto de mostrar todos os detalhes, para que não fique dúvida e que também vocês consigam entender para fazer o de vocês. De repente, vocês querem fazer, para fazer dar certo a peça assim. Aqui eu deixei até a emenda para mim mostrar para vocês. Olha só, faltando este pedaço aqui, para mim terminar a 6ª careira, eu tive que trocar de fio. Meu fio acabou, tá? Eu tive que pegar aqui um segundo novelo, tá? Então, ó, bem pouquinho mesmo, né? Bem pouquinho mesmo, eu deixei para poder mostrar mesmo para vocês que assim, se vocês quiserem fazer, então, desta medida, a passadeira de 1,30 m de comprimento, vocês precisam pegar 2 novelos,
Se você, ou maior, né? Se vocês quiserem fazer uma passadeira ainda maior, com base nas medidas, nas dicas que eu dei no início para fazer a medida que vocês quiserem, para começar, para ter o início, vocês vão precisar de 2 novelos. Ou, se vocês quiserem tá fazendo só com um novelo, fazer então uma careira a menos, vai dar certo também, vai ficar uma careira menor somente, só 5 careiras, ao invés de fazer aqui, ó, onde eu fiz as 6 careiras em volta, fazer só 5, tá? Que daí vai sobrar ainda um pouquinho de fio e não vai precisar pegar mais um novelo. Então, com o novelo vai dar, se for diminuir uma careira, ou diminuir um pouco a medida, ao invés de iniciar com os 75 centímetros no início, na primeira careira lá, as correntinhas iniciais fazer 75, fazer menor, fazer umas 60, à medida que vocês quiserem, para que dê certo um novelo, tá? Eu tô aqui mostrando porque eu tô fazendo aqui em tempo real junto, e eu queria mesmo mostrar para vocês saberem, então, a quantidade de material, tá? Então, faltou, por sorte eu tinha mais essa cor em casa, então, para este pedacinho aqui, ó, tive que trocar o meu novelo, colocar, né, acabou meu novelo, eu tive que colocar mais um, tá? Me desculpe se eu tô falando demais, mas eu queria mesmo mostrar esses detalhes para que vocês sempre saibam de tudo que acontece. Então, aqui cheguei, fiz o meu último pontinho alto, vou concluir ele aqui. Vou vir aqui, então, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer aqui só uma correntinha, vou dar uma esticadinha no meu fio, vou alongar um pouquinho ele e vou arrematar. Eu vou arrematar ele, dá uma puxadinha, eu não vou esconder ele agora, porque a gente vai usar esse fiozinho como uma medida. Eu vou explicar para vocês e como eu faço os meus trabalhos quando eu vou trabalhar com o peludinho. Olha que lindo! Porque já me aconteceu de dar diferença. Eu trabalho com a mesma agulha, uma coisa que vou falar para vocês. Eu trabalho com a mesma agulha, que minha agulha é 3,5. Eu troquei a minha agulha, tá? No decorrer do vídeo eu troquei a minha agulha, porque aquela agulha que eu estava fazendo, ela tava tortinha, tava me incomodando. Mas ela é a mesma agulha, a mesma espessura, 3,5, só peguei aqui uma clover, tá? Ela é mais retinha, eu consegui me entender melhor com ela, tá? Quero também mostrar para quem for notar que a agulha não é a mesma medida, a mesma agulha, a mesma numeração, eu só troquei porque aquela tava tortinha, gente. Então, não tava conseguindo fazer legal com ela, tá? Então, assim, eu faço com a mesma agulha o ponto peludinho e o ponto com o barbante normal. E, seguindo vídeos, eu imagino que talvez já tenha acontecido com vocês, porque nem sempre a gente vai seguir um vídeo e a gente vai conseguir realizar exatamente como tá lá e que a nossa peça fique certinha, porque vai depender bastante da atenção do ponto mesmo, quando como a gente sempre fala, cada um tem um ponto diferente, ou é mais soltinho, ou é mais apertadinho, tá? E já me aconteceu de eu fazer a mesma seção, de mesmos aumentos, né, que eu fiz aqui no peludinho, eu fazia no barbante normal agora quando eu venho na próxima careira. No oval aqui, na voltinha, e ele ficar, quando eu viro o meu tapete, até depois de pronto, já me aconteceu, e ele ficar, ele não ficou assim, embarcado a parte do barbante normal, mas essa parte aqui ficou meio puxada, eu não gostei, eu gosto dela retinha. Então, eu criei um meio diferente de eu fazer os meus aumentos quando eu passo do peludinho pro barbante normal, que é o que a gente vai usar aqui. E daí, eu sigo umas marcações que não é nada diferente, assim, nada muito difícil de acompanhar. Então, eu quero colocar para vocês e explicar aqui como que a gente vai fazer. Eu vou usar aqui esse pontinho, esse fiozinho que é onde eu finalizei a minha careira, como uma marcação já, tá? Ele já vai servir como uma marcação,
por isso que eu já não arremato ele agora, tá? Eu vou pegar a minha peça e eu vou dobrar ela, a lateral aqui. Deixa eu ajeitar na minha mesa aqui, porque ele é bem comprido. Vou fazer uma dobra, né? Vou dobrar aqui pelo lado avesso, que fica mais fácil. Ó, bem certinho, ó, a parte onde ele vem retinho aqui da lateral, e aqui é onde ele começa a fazer a voltinha aqui do oval. Aqui onde eu tenho esse fiozinho aqui, ó, desse lado aqui eu tenho o fiozinho onde eu terminei. Eu vou deixar bem retinho aqui, ó, no meio, onde eu iniciei aqui, ó, a minha primeira carreira. Deixo aqui, ó, bem retinho. Então, eu tenho 6 carreiras aqui. E bem retinho com ele aqui, eu vou colocar um marcador no pontinho que tá sinalizado aqui, que tá retinho com esse fiozinho aqui. Pontinho da outra carreira lá, tá bom? Eu vou colocar aqui um marcador. Quem não tem esses marcadores, você pode estar colocando um fiozinho, gente, ó. Fiozinho, vou passar aqui um fiozinho pra mostrar. Eu pego um fiozinho qualquer, ó, aqui um pedacinho de fio de outra cor, não precisa muito, aqui eu tenho uns 4 dedos, um pouquinho mais. Vou laçar ele e vou dar um nozinho, gente, um nozinho não muito apertado, um nozinho para que ele não solte e que você consiga desmanchar ele depois, ó. Tá marcado aqui o meu pontinho, ó, tá? Eu faço isso para que não precise, cada vez que a gente estiver se aproximando aqui da lateral, eu vá lá e contar quantos pontos para começar a fazer. Então, assim, já tem uma base, tá? Ó, ele fica aqui retinho, tá? Ó, alinhadinho, aquele lado com esse, ó, ficou retinho, tá? O outro lado, a outra lateral, eu vou fazer assim, então. Eu vou dobrar ela aqui em cima, deixa bem certinho, ó. Arruma, não estica, só vai arrumando para que ela fique retinha aqui em cima, bem alinhadinha. E vou colocar aí um marcador, ó, retinho, onde eu tenho de baixo aqui. Esse lado eu tenho o marcadorzinho aqui, eu coloquei um fiozinho, alinhado a ele, no ponto de cima, eu vou colocar aqui um marcador na outra lateral. Arrumei aqui, este pontinho aqui vai ser, então, o meu aumento. Ele vai iniciar o aumento, ó. Retinho aqui. E, do outro lado, eu vou colocar aqui, ó, o fiozinho onde começou, aqui, entendeu? Onde eu finalizei, né, do outro lado. Eu vou colocar aqui, ó, reto a ele, mais um marcador. Então, aqui, ó, ficou também a linha reta, tá? Depois, quando a gente for fazer a próxima carreira, com o barbante normal, a gente vai contar. Quando chegar aqui, a partir desse pontinho, eu vou começar o primeiro aumento e vou fazendo aumentos até chegar no próximo marcador. Quando eu for fazer a outra lateral, eu vou contar quantos aumentos eu fiz numa lateral para fazer a mesma quantidade na outra, para que não dê diferença, tá? É assim que eu costumo fazer para que dê certo, tá? Porque senão ele dá diferença. Não precisa, quando vocês forem colocar, contar que esteja exato a mesma quantidade. Apenas que tenha uma linha reta, e se vocês dobrarem, vocês vão ver, ó. Dobrei aqui. Vamos usar esse pontinho aqui. Ó, dobrei, alinhei, retinho, pontinho, certinho, ó. Ele tem que estar na mesma direção. E daí, o outro lado, vocês arrumam em cima aqui, tá? Daí, ele vai dar certinho. E quando eu for fazer a próxima carreira, aí eu vou mostrar como que vamos fazer esses aumentos para que a peça não fique puxada, que fique retinho, o barbante aqui, o peludinho com o barbante normal, tá? Feitas as marcações, a próxima parte, nós vamos então começar com o barbante normal, e eu vou encerrar esse vídeo e deixar essa parte para o próximo vídeo na sequência aqui, onde nós vamos fazer a parte com o barbante normal, o trançado e o bico, o barrado final, tá? Para que não fique um vídeo muito longo, eu vou dividir em partes. Aqui nós já temos a nossa base
peludinha pronta, e na próxima a gente vai fazer o trabalhado com o bico também. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar até agora. Me perdoem, me desculpem qualquer coisa, eu falo bastante, eu tenho medo de deixar alguma explicação sem passar para vocês certinho, como eu tô começando agora, mas muita gente me pediu, então eu tenho vontade de estar passando também, tá? Qualquer coisa vocês podem me chamar, me mandar mensagem, deixar nos comentários, que assim, conforme eu for podendo, eu vou estar ajudando e passando, ajudando, tentando explicar também melhor, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada para vocês, todos que me acompanharam até agora. Aguardem, acompanhem o próximo vídeo, façam a base de vocês, e no próximo vídeo a gente vai terminar a nossa passadeira. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima.